Nós somos a Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E a nossa missão é anunciar o reino de Deus, sendo agência de transformação em todas as dimensões da vida humana. A nossa visão é ser o principal agente de transformação no Complexo da Maré. Temos os nossos valores comprometidos com os princípios do reino, pois eles não mudam e são eternos. Cuidamos também de todas as pessoas de forma integral, entendendo que ela é corpo, alma e espírito. E prezamos pelos vínculos familiares, prezando também pela sustentabilidade e transparência. Venha caminhar conosco para juntos fazermos a diferença. Boa noite, queridos irmãos, irmãs e amigos. Estamos aqui no nosso culto Vitória pela Oração. E nessa oportunidade eu quero iniciar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos direcione dentro do seu querer e da sua vontade, para que assim Deus conduza todo esse momento em que em oração Ele também ouça e Ele tem ouvido o nosso clamor, as nossas aqui neste lugar. Pai, obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa, de poder adorar o Senhor, ó Pai, de também buscá-lo em oração. Essa é a oportunidade que temos, ó Deus, de clamar ao Senhor e de ter aqui respostas preciosas, ó Deus, tantas e tantas orações, de tantos testemunhos que o Senhor tem ouvido o nosso clamor. E nessa ocasião, quando aqui, ó Deus, buscamos a Tua presença, queremos também render louvores a Ti, que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Obrigado, ó Deus, fale aos nossos corações nesta noite. Em Cristo é que oramos hoje e para todo sempre. Amém. A palavra de Deus, no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 a 16, ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei,
perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Aleluia. Adoramos aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Quão grande é o nosso Deus, é o louvor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. A tua igreja diz: quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Esse é um momento de oração em que sempre o nosso culto de vitória pela oração, é um culto de oração, clamamos ao Senhor. Se você tem um pedido, essa é a oportunidade. Não importa a hora que você estiver assistindo esse culto, de repente você entrou aí hoje para assistir esse culto, escolheu esse culto também no canal do YouTube. Eu tenho certeza, Deus está ouvindo a sua oração. Então apresente diante do Senhor, feche seus olhos,
Você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, coloque o seu pedido diante do Senhor nesse momento. Ó Deus, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Cremos num Deus que ouve o nosso clamor e as nossas orações. E é por isso, Pai, que nesse instante eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que agora é apresentado diante de Ti. Pai Santo, age poderosamente, Senhor, sobre cada um desses pedidos. Atende, Pai, o clamor dos Teus servos e Tuas servas. Nós entregamos, ó Pai, em Tuas mãos cada um desses pedidos. E, ó Pai, cremos que o Senhor já está operando poderosamente sobre cada uma dessas vidas. É no precioso nome de Jesus que oramos hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, essa é uma oportunidade que nós temos de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. E é tão importante quando você contribui na casa do Senhor. Temos apresentado aqui sempre as nossas obras, estamos adequando o nosso templo aqui para os cultos presenciais, mas a sua oferta também ela pode abençoar vidas com 1 quilo de alimentação, né, que é a nossa campanha Quilo do Amor. A sua oferta pode abençoar famílias que estão em necessidades através da nossa beneficência. Então, a forma que você oferta é uma forma de você abençoar a obra e o reino de Deus. E o seu dízimo é aquilo que você entende que tudo pertence a Deus, e essa parte é uma forma de devolver, até mesmo nessa afirmação de que você entende que tudo, 100% pertence ao Senhor. Que esses 10% que você devolve, esse dízimo, é uma forma de você compreender que 100% é do Senhor. Então, por essa razão, né, nesse momento, você sendo tocado, tem aí as contas da nossa igreja, você então pode apresentar, né, diante do Senhor a sua oferta, o seu dízimo, fazendo a transferência, né, ou depositando nessas contas. Também o pastor Esli, para os irmãos da nossa igreja, né, que já sabem, ele pode receber o seu dízimo durante a semana. E aí está o número do pastor Esli, você pode mandar o seu comprovante. Olha, pastor, isso aqui é a minha oferta para a obra da igreja, isso aqui é minha oferta para a beneficência, para o Quilo do Amor. Olha, isso aqui é meu dízimo, né? E ele vai então poder lançar isso e você vai abençoar a obra do Senhor. E com certeza, como diz a palavra do nosso Deus, você é abençoado, né? Porque a bênção do Senhor vem sobre aqueles que são fiéis e que têm um coração aberto na obra do Senhor. Então feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Eu quero consagrar aí cada uma dessas ofertas que estão nesse momento e são apresentadas ao Senhor. Pai, obrigado a Deus por esses dízimos, por essas ofertas. Obrigado a Deus por essas vidas que tiveram a alegria de poder contribuir em Tua casa. Ó Pai, que o Senhor derrame as Suas mais ricas e preciosas bênçãos sobre cada uma dessas vidas. Abençoe, ó Pai, também diante do momento em que cada um aqui está grato diante de Ti, gratos pelas bênçãos do Senhor, que o Senhor continue a abençoar essas vidas. Obrigado por tudo, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Boa noite, igreja. É um momento de muita felicidade podermos estarmos juntos, cultuando ao nosso Deus, louvando o Seu santo nome. E nesse momento eu te convido a se consagrar ao Senhor mais uma vez. Não sei se você hoje já teve seu momento a sós com Deus, não sei se você já falou com Ele. Se não, esse é o momento. Eu te convido a orar junto comigo. Essa canção é como se fosse uma oração de consagração ao nosso Deus. Então se consagre a Ele, se renda diante do Senhor, entregue os seus problemas, entregue as suas lutas e Ele te abençoará. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar
com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. E o poder seja dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória ao Senhor, ao Senhor, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus, por ser esse Deus tão maravilhoso. Obrigado, Pai, porque antes de o Senhor subir ao céu, o Senhor deixou uma oração modelo para nós podermos seguir, qual está escrita e diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ela segue agradecendo. Por isso, Pai, nós estamos aqui para louvar, para bendizer o teu santo nome, para agradecer, Pai.
Nesse momento eu te convido, feche os seus olhos, aí na sua casa mesmo. Coloca a mão no seu coração, levante suas mãos aos céus como sinal de rendição ao Senhor. Pai, eu preciso de Ti. Louve ao Senhor. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Diga, dá-nos hoje. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita, Senhor, a Tua vontade na terra como é no céu, Pai. Aleluia. Nosso Pai, que o Teu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita Tua vontade. Declare isso. Porque o reino, o poder e a glória são Teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Teus para sempre. Amém. 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 Amém, Senhor. Aleluia. Continuando nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor, em Lucas capítulo 15, cita a parábola da ovelha perdida, o qual diz assim: pode um pastor deixar as 99 ovelhas para ir em busca de uma que foi perdida? Pode? E segue dizendo que aquele pastor, ele deixou sim as 99. Ele deixou as 99 e foi em busca daquela única que foi perdida. Ele a encontrou, colocou em seus braços, em seus ombros, ela machucada, e voltou para sua casa. Lá ele fez aquela festa,
Ele convidou os seus amigos para comemorar, porque ele conseguiu encontrar aquela ovelha perdida. E na palavra do Senhor ele diz que é melhor um pecador se arrepender do que outros 99 que já estão firmes. Para esse que ainda não se arrependeu, nosso Deus, Ele vai ao encontro, Ele sara as suas feridas, Ele cura a sua alma, Ele lava de toda a sujeira que o lamaçal do pecado fez. Então nesse momento, não sei como você se encontra, não sei como está a sua vida com Deus, não sei se você está firme, está forte, ou se você está num momento triste, porque todos nós estamos sujeitos a ficarmos tristes, em estado de depressão, ansiosos, ainda mais com esse período de pandemia. Eu creio que muitas pessoas acham que esse ano está perdido, que talvez você não consiga sair vivo desse ano de 2020. Você não sabe o que vai acontecer. Mas a palavra do nosso Deus diz assim em Romanos 8: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pode o mundo desmoronar, pode seu pai, o seu pai esquecer de você, pode o seu emprego não render, pode tudo acontecer de ruim na sua vida, mas tenha certeza de uma coisa: Deus, Ele está olhando para você nesse momento. Ele está ansioso para que você se arrependa, para Ele te abraçar, para Ele enxugar as suas lágrimas, que com certeza não têm sido poucas. Só Deus e você sabe o que você tem passado. Por isso o nosso Deus, Ele deixa todas as 99 e vai em busca de uma ovelha perdida. Querido, te convido a louvar junto comigo essa canção que fala tão profundamente ao meu coração. Tenho certeza que vai falar ao seu coração também. Aleluia. Oh, 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 ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Oh, oh, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare isso. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Oh, 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 ousado amor de Deus. Oh, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói, Ele destrói todas as mentiras. Tudo aquilo que o diabo faz você pensar é mentira. O nosso Deus, Ele lava, Ele limpa de todo pecado. Basta você se arrepender e se entregar a esse amor que se entregou na cruz por mim e por você. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, mas eu, Senhor, eu nunca me esqueço de você. Ele nunca se esquece de você. Aí em Romanos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus entregou seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, quem é que pode contra nós? Quem? Nada, nenhuma maldição chegará à tua tenda, porque o Senhor é contigo. Ele te limpa, Ele te liberta. Passarão os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, ela sempre se renova. As promessas do Senhor, elas sempre se renovam a cada manhã, a cada manhã. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói, Ele destrói. Luz para as sombras, escala montanhas. Derruba muralhas, destrói pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ó Pai, nesse momento eu te entrego cada pessoa
está assistindo esse culto, Deus. Cada pessoa que nesse momento está rendidas, Pai, em lágrimas, pedindo perdão, Pai. Muitas pessoas talvez entregaram a sua vida nesse momento ao Senhor, eu não sei. Mas eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja tocando em cada um nessa noite. Esteja curando, esteja lavando. Nesse momento te entrego a pregação, te entrego o pastor Djalmin, que ele seja mais um instrumento, que ele possa falar, que ele possa ser um canal de bênção, que ele possa transmitir a tua mensagem, Jesus. Deus abençoe aí, Débora, né? Abençoar o Diego, essa voz tão abençoada, tão maravilhosa, que seja usada sempre como instrumento nas mãos do Senhor. Quarta-feira passada eu falei sobre aprender a orar com uma personagem bíblica, né? Não sei se vocês se lembram, né? Que foi Elias. E eu, quarta passada, falei que faria uma série de mensagens sobre aprendendo a orar com alguma personagem bíblica. E hoje eu quero pensar com vocês sobre aprendendo a orar com Daniel. Então está aí, aprendendo a orar com Daniel. Vamos ler o texto do profeta Daniel, capítulo 6, parte 10, né, o verso 10, e depois os versos 16 a 23 aqui de Daniel 6. Diz assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Verso 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu próprio anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando o tiravam da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Quando o livro de Daniel foi escrito, Israel estava sob o cativeiro da Babilônia. Na altura do capítulo 6, o livro em foco, após uma longa vida no ministério, Daniel tinha agora 80 anos de idade. Esse piedoso profeta, ele sobreviveu a 2 reinos, né? 2 reis babilônicos. Um foi Nabucodonosor e depois o seu filho Belsazar. E agora Daniel servia sob o rei Dario. E em todos os seus muitos anos de ministério, Daniel, ele sempre foi um homem de oração. Por isso que eu pensei nele como um exemplo, né? Como uma referência, como a gente pode aprender a orar com Daniel. E agora, idoso, ele não pensava em parar. Podia dizer assim: agora ele já está idoso, o ministério dele está encerrando. Não, as escrituras não trazem menção de Daniel estar esgotado ou desencorajado. Não, pelo contrário, Daniel só estava começando. Era o início para ele, aquilo ali estava iniciando. E as escrituras mostram que mesmo chegando a 80, né, suas orações eram orações poderosas.
E por essa época, o rei Dario havia promovido Daniel ao posto mais elevado daquela terra. Daniel agora era um dos membros de um triunvirato e governava sobre os príncipes e governadores de cerca de 120 províncias. Olha a grande responsabilidade que havia sobre este homem. E a Bíblia até diz que Dario favorecia Daniel em relação aos outros 2 co-presidentes, pela sua capacidade e por ver nele que a mão do Senhor era com ele. E é justamente em meio a tantas responsabilidades que Daniel tinha, que eu aprendo, né? E aí a minha primeira aprendizagem, quando eu falo em aprender a orar com Daniel, eu aprendo com Daniel que a oração deve ser algo prioritário em nossas vidas. A oração deve ser algo prioritário em nossas vidas. Obviamente, Daniel era um profeta muito atarefado, além de ser um profeta de Deus, um homem muito atarefado no seu momento de oração, como nós falamos aqui, também tinha suas responsabilidades como ministro. Ninguém poderia desempenhar tantas funções sem ser terrivelmente ocupado. Quer pensar num sujeito atarefado era Daniel. Era um camarada que tinha uma agenda cheia. Eu fico só imaginando os tipos de pressão colocados sobre este ministro com a sua programação de reuniões que gastavam tanto tempo para os seus planejamentos. Às vezes eu fico vendo que a nossa reunião do conselho aqui da igreja, quando a gente... Não, é uma coisa rapidinha, né, Débora? É uma coisa rapidinha. A Débora já até sabe, 3 horas tem outro compromisso, né? Porque ela sabe que esse rapidinho demora, porque justamente, né, várias pessoas, várias cabeças, cada um põe o seu ponto de vista. Você imagina Daniel dentro desse contexto, tendo que administrar isso nessas longas reuniões. Eu fico só imaginando os tipos de pressão colocados sobre esse ministro. Contudo, nada afastava Daniel de sua oração. A oração nunca deixou de ser a sua principal ocupação. Estava à frente de todas as demais questões. Em resumo, Daniel nunca estava ocupado demais para orar. Guardem isso em seus corações. Quando eu falo em aprender com Daniel, esse é um grande aprendizado. 3 vezes por dia, ele dava uma saída de suas obrigações, das suas apreensões, das coisas que exigiam a sua atenção, como um líder, e um bom líder como o Daniel, como ele era, para gastar então tempo, para investir esse tempo com Deus. Daniel recebia toda a sabedoria, toda a orientação, todas as mensagens e profecias, quando ele estava ajoelhado. Até mesmo na sua vida profissional, até mesmo nas suas tarefas diárias, a bênção sobre estas coisas eram advindas daquele momento de Daniel, quando ele estava de joelhos. Queridos, como eu, pastor Dejalmir, preciso aprender a orar com Daniel. Mas eu ressalvo também que os problemas, eles se opõem a toda pessoa que prioriza a oração. Guarda isso no seu coração. Se você propõe no seu coração, eu quero ser um homem de oração, eu quero ser uma mulher de oração, você pode ter certeza que você está entrando numa grande batalha espiritual. Toda pessoa que passa a ter uma intensa vida de oração pode sofrer os açoites do inimigo. Satanás vai fazer tudo o que puder para calar as suas orações. Sabe por quê? Porque você está incomodando as hostes infernais. Quando você se dispõe a orar, quando você busca a presença de Deus, você está incomodando o Satanás. Você está desarticulando as suas estratégias. Faz sentido para você isso? Daniel já tinha provado a eficiência da sua oração sobre Nabucodonosor, sobre Belsazar. Agora, no reinado de Dario, Satanás inicia uma grande conspiração para calar as orações de Daniel. Porque Daniel de joelhos, Daniel orando, não era uma boa para Satanás. As orações do profeta enfureceram tanto o diabo que ele organizou o governo inteiro
conspiram contra ele. Que terreninho fértil para Satanás, né? Onde tem soberba, orgulho e inveja, é onde ele trabalha. E o verso 4, olha o que diz o verso 4 do capítulo 6. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Aqueles homens concluíram que não tinha como contra Daniel. Ele não era aquele cara que caía fácil nas armadilhas, porque ele era um homem de Deus, e a única maneira de chegar nesse profeta seria através do caminhar que ele tinha com Deus. E aí no verso 5 do capítulo 6, olha o que eles disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Quisera eu, né? Que Deus, né? Eu fico imaginando isso, eu fico olhando, né? Quanto que seria maravilhoso se isso pudesse ser dito nos nossos dias hoje. Eu olho para a vida desse homem, não tem como, a não ser de mexer na relação dele com Deus, porque é um homem íntegro. Esses líderes, eles sabiam que Daniel, ele orava em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia, e não deixava de cumprir o seu serviço. Imagino que eles tentaram de todas as formas arrumar um jeito de mostrar onde ele estava falhando no trabalho dele. Falaram, nisso aí não dá. E atribuíam a preferência de que desfrutava das orações. Olha, então o negócio dele é ali, é na oração. E aí executaram um plano para acabar com isso, justamente com as suas orações. Eu acredito que eles ficaram tentando ocupar o tempo de Daniel com as atividades. E começaram então a dar serviço, trabalho, para quê? Para que ele pudesse parar. Era uma forma que ele pararia. Era uma forma então que ele não mais se dedicaria àquela oração, porque ele estaria muito atarefado, mas eu imagino que nem isso conseguiu fazer com que ele parasse. Os co-presidentes procuravam envolver em negócios importantes do governo para que ele não tivesse tempo para orar. Mas nada. Queridos, esse é um dos principais artifícios que Satanás usa contra todos os crentes. Você propõe no seu coração buscar a Deus em oração, mas ele vai sempre engendrar, ele vai sempre trabalhar para que de alguma forma você se ocupe tanto com os seus negócios, você se ocupe tanto com o seu trabalho, você se ocupe tanto com as coisas que você tem na sua vida, com seus projetos, que você comece a deixar de lado a sua vida de oração. A maioria dos cristãos cai nessa tentação. Pastor, o meu tempo é muito curto para que eu ore, não dá. Nem o meu trabalho consome meu tempo. Quando eu chego em casa eu já estou um bagaço, eu já estou cansado, eu não tenho tempo para orar. Outros afirmam, eu não tenho nem 1 minuto no dia para orar, pastor. Quando eu consigo vestir as crianças, deixar a casa limpa, preparar as refeições, lavar a louça depois, ajeitar tudo, já está na hora de ir para a cama para dormir. Quando eu vou deitar, eu já não consigo mais me concentrar para orar. Gente, quando eu olho para Daniel, eu vejo que ele sabia que não conseguiria ficar um dia sem orar. Então ele continuou orando, mesmo com seus amigos, mesmo com aquelas pessoas, lhe jogando mais atribuições, mais compromisso. E você então conhece a história, né? Finalmente, o único jeito era ter um decreto para poder então suspender toda a oração dele. E aí, uma lei dirigida unicamente a Daniel, onde ninguém podia se dirigir a outro Deus a não ser para o próprio rei. Porém, mesmo assim, Daniel não suspendeu as suas orações que incomodavam as trevas. E a gente vê a história que ele acaba na cova dos leões, porque ele descumpriu. Como que ele deixaria de descumprir aquilo, né? Como que ele deixaria de orar? Ele não deixou de orar ao seu Deus. Você pode imaginar o que teria motivado Daniel a orar com tanta intensidade, querido? O que levou a continuar orando mesmo com um decreto de morte dirigido contra a sua cabeça? Olha, se você orar, você vai ser lançado na cova dos leões.
Porque este homem de 80 anos iria continuar derramando o seu coração junto ao Senhor com tanto fervor, quando o resto da igreja não buscava mais a Deus, porque essa é a realidade. Naquela época havia uma situação, e eu vou falar sobre isso aqui, difícil. O povo não queria mais saber de Deus. Pense no enorme esforço que Daniel teve de fazer para se dedicar à oração. Afinal de contas, ele morava no Rio de Janeiro do seu tempo, né? Na enorme, majestosa capital Babilônia, e vivia num tempo de apatia espiritual, de bebedeiras, de busca de prazeres, de ganância, até entre os que diziam ser do povo de Deus, como eu vou falar agora, daqui a pouco. Mas eu quero que saibam o seguinte: a oração não é algo que venha naturalmente a pessoa alguma, inclusive a Daniel. É importante que a gente entenda isso. É de nós que deve partir esse desejo, é de nós que deve buscar ao Senhor de todo o coração, deve partir esse desejo nosso de ter uma vida onde nós priorizamos a oração. E é nisso que eu aprendo com Daniel. A primeira coisa que eu aprendo com ele, que ele era um homem que priorizava a oração na sua vida. Precisamos aprender isto com Daniel. Precisamos encarar a oração como algo prioritário em nossa agenda. O segundo ensinamento, a segunda coisa que eu aprendo também com Daniel aqui, é que na oração, os nossos olhos, eles são abertos e somos conduzidos à santidade. Eu falo que quanto mais perto de Deus, mais o conhecemos e mais queremos esse Deus. Daniel, certamente ele ficou entusiasmado quando ele entendeu que havia chegado a hora de Deus restaurar o seu povo. Ele tinha isso no seu coração, estava chegando a hora do seu povo ser liberto. Mesmo assim, quando ele viu a situação caótica espiritual de Israel, aquilo que eu falei agora há pouco, o profeta se consternou. O povo estava se saciando com os pecados de Babilônia, buscando os prazeres e prosperidade, afastando-se dos padrões morais que antes abraçavam. Queridos, como eu me preocupo, as pessoas em nossos dias hoje estão tão vidradas com as coisas desse mundo e estão se afastando cada vez mais de Deus. Daniel ele sabia que o povo de Deus não estava preparado para receber a sua restauração. Ainda assim, será que o profeta ficou fustigando os seus compatriotas por causa do seu pecado? Foi isso que aconteceu? Não. Daniel se identificou com a decadência moral que o cercava. Ele vai declarar aqui nos versos 5 e 8, olha o que ele diz no capítulo 9, verso 5. Pecamos e cometemos iniquidade, a nós pertence a confusão do rosto, porque pecamos contra ti. Queridos, eu creio que o mesmo sucede com a igreja de Jesus Cristo hoje. Será que nós estamos em condições de responder ao desejo de Deus, aquilo que Ele quer realizar através de nós, a grande obra de reavivamento em nós? Eu tenho batido aqui nessa tecla. Tal como Israel, ficamos contaminados pelos pecados da nossa sociedade corrupta. Deus deseja intensamente abençoar o seu povo nesses dias. Contudo, se as nossas mentes elas estão poluídas pelo pensamento, pelos conceitos deste mundo, não estaremos em condições de receber as suas bênçãos. E gente, isso aqui não tem negociação. Pecado é pecado. Algumas pessoas falam, não pode colocar esse peso, esse jugo nas costas das pessoas. Gente, não se negocia isso à luz da palavra de Deus. Coisas que desobedecem a Deus não podem ser contextualizadas no dia de hoje, dizendo, não é mais assim em nossos dias. Precisamos entender claramente aquilo que é pecado, aquilo que desagrada o coração de Deus, que sempre ofendeu o coração de Deus e continuará ofendendo o coração de Deus. E Daniel vai fazer uma declaração forte nos versos 13 e 14 do capítulo 9. Olha o que ele diz: e isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés.
Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor, nosso Deus. Ele vai dizer no verso 14: Tu és o Senhor, nosso Deus, Tu és justo em tudo que fazes, e nós não temos dado atenção às suas ordens. Queridos, Daniel estava dizendo aqui, vimos a degradação da nossa terra, vimos os nossos pastores buscando os seus próprios interesses, toda a sociedade correndo para a destruição. Mesmo assim, nós não nos voltamos para a oração. Se pelo menos orássemos, Deus nos teria tirado do pecado. Ele inclusive ficou aguardando a nossa reação, fazendo promessas gloriosas para nos libertar, mas nós não temos tempo para Ele. Queridos, Daniel estava olhando lá para trás, ele estava dizendo: gente, desperta, se nós estamos no cativeiro, nós estamos na Babilônia, nós não estamos em Israel, nós não estamos na nossa terra, porque isso é consequência dos nossos pecados. Será que nem assim vocês se despertam? Pelo contrário, fomos nos desviando cada vez mais do Senhor, nos saciando nos pecados da sociedade ímpia, e por isso o seu julgamento caiu sobre nós. Gente, quando eu paro para pensar na vida de Daniel, eu aprendo que orar com Daniel é desfrutar daquela oração que vem do servo fiel e aplicado, que enxerga a realidade espiritual do seu povo, que tem uma proximidade, uma intimidade tão grande com Deus, que consegue ter percepção das coisas espirituais, ver seu país, ver sua igreja caindo cada vez mais no pecado. Então ele se dobra de joelhos, chorando: Senhor, eu não quero ser parte do que está acontecendo, Senhor, permita que eu seja um exemplo do teu poder salvador no meio deste século corrupto. Não importa, Senhor, se ninguém mais ora, eu vou orar. E Daniel concluiu dizendo aqui nos versos 21 a 23, ainda estava orando quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha visto na visão, veio voando rapidamente, parou perto de mim. Eram 3 horas, a hora do sacrifício da tarde. E ele disse: Daniel, eu vim explicar o que quer dizer a visão. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Aleluia. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Onde está o povo de oração hoje, gente? Onde estão as nossas reuniões de oração? Onde está o povo que ora, que busca, que clama? Aprender sobre oração com Daniel é se identificar com os pecados da nação, como eu disse aqui, da própria igreja, e o confessar, o clamar em humildade: ó Senhor, mostre onde eu me desviei, Senhor, é onde eu sou achado em falta, e me ajude a enfrentar e a tratar essas coisas. Ó Senhor, custe o que custar, faça com que eu continue de joelhos. Desejo ardentemente ver a tua igreja restaurada. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Eu creio que ao olhar para a vida de Daniel como homem de oração, podemos aprender com ele essas coisas, de que a oração precisa ser prioridade em nossas vidas, que nada pode nos impedir de ter uma vida de oração, e que é através dela que nós passamos a ter visão espiritual, passamos a olhar para Deus, passamos a olhar na perspectiva de Deus, e então nós não temos o mesmo olhar como as outras pessoas têm. Querido, faça essa oração diante do Pai, diga: Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Toma minha vida em tuas mãos. Senhor, eu quero ser como Daniel.
Eu quero aprender a ser um homem de oração, uma mulher de oração, assim como foi Daniel. Oh, Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Pai, eu entrego, Senhor, cada uma dessas vidas diante de Ti. Senhor, nós podemos ter Daniel como essa referência e fazermos a diferença na nossa igreja, mudar a direção até mesmo do nosso país, do nosso mundo, através da nossa postura de fato, ó Pai, de buscarmos de fato a Tua presença. Ó Deus, guarda nossas vidas em Tuas mãos e continua a falar em cada coração. Em Cristo é que eu oro hoje para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, que essa palavra tenha encontrado lugar no seu coração. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu queria aproveitar essa oportunidade, para orarmos aqueles pedidos de oração que temos sempre no nosso culto Vitória pela oração, a oração com propósito. Se você tem o seu pedido para ser apresentado diante do Senhor, essa é a oportunidade. Queremos apresentar esses pedidos, Você que está nesse propósito de oração, você está já na segunda semana de oração, na terceira, na quarta. Você hoje está chegando, pastor, não sei o que é isso. Se você está hoje aqui com a gente pela primeira vez, é só nosso culto Vitória pela oração, quando nós oramos durante 4 quartas-feiras pelas orações, Você faz um propósito de orar durante um mês, 4 quartas-feiras, você está aqui com a gente apresentando o seu pedido de oração. E você pode apresentar o seu pedido hoje, Tem aqueles que estão na segunda, na terceira e aqueles que estão fechando o seu ciclo de oração hoje. Nosso muito obrigado aí pela sua presença. Mais uma vez a gente pede desculpa que hoje tivemos essa dificuldade aí do nosso culto, de entrar no horário de sempre, mas a gente está ajustando isso aqui, a equipe está trabalhando com afinco, para que no próximo culto a gente já não tenha essa dificuldade. E no próximo domingo, às 19 horas, teremos aqui o nosso culto, e na quarta-feira que vem, às 20 horas. Amém? Vamos orar então, apresentando esses propósitos diante do Senhor. Pai, obrigado a Deus pelo Teu cuidado. Obrigado a Deus porque o Senhor é o Deus que ouve o nosso clamor. Pai, como estamos felizes, oramos aqui semana passada pelo Guilherme. E, ó Pai, o Senhor deu a bênção, ele foi operado, ele já teve alta, já está em casa, ó Deus. Nós glorificamos o Teu nome. Uma cirurgia delicadíssima, uma situação de alto risco. Mas o Senhor ouviu o nosso clamor. E, ó Pai, o Guilherme está com seu papai, com a sua mamãe, com seus irmãos. Muitos irmãos puderam ver hoje o vídeo no grupo do WhatsApp da igreja. Pai, obrigado pelo seu cuidado e obrigado por ouvir o nosso clamor. E, ó Pai, agora nós entregamos esses pedidos nas Tuas mãos, crendo que é esse mesmo Deus que opera milagres e maravilhas, que está atuando em cada uma dessas orações, cada um desses pedidos. Obrigado, ó Pai, por cada vida, obrigado por essas vidas que aqui hoje participam conosco no nosso culto, também pela nossa equipe, ó Pai, que ajuda-nos a transmitir esse culto e colocar, ó Pai, no canal aqui do YouTube. Obrigado por tudo, em Cristo é que oramos hoje para todo sempre. Amém. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos